Olá, cá estamos nós reunidos para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Na aula passada falávamos a respeito de verbo, estão lembrados? Claro que sim. Nós falamos da flexão de pessoa, de número, que a gente já conhecia. Falamos também da flexão de modo, imperativo, subjuntivo, indicativo, e fizemos o imperativo. Então ficou para hoje a flexão de tempo e a flexão de voz, não é isso? Vamos a essas flexões então. Flexão de tempo e depois a flexão de voz. Tempo nós já sabemos que é uma referência ao passado, ao presente e ao futuro. E o passado a gente chama de pretérito. Então pretérito, presente e futuro. Lembrou-se disso? Claro, lá da sexta série. Para fazermos a flexão de tempo, nós vamos começar falando desses tempos, para que eles servem, como são usados. Nas provas eles chamam a isso de articulação dos tempos verbais, emprego dos tempos verbais, ou então uso dos tempos verbais. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui na lousa a nossa linha do tempo. Nessa linha do tempo eu vou colocar todos os tempos verbais. E eu vou usar a lousa inteira, tá certo? E aí vai parecer pequenininho aí para vocês, mas depois a nossa querida câmera vai mostrar parte por parte para não ficar tão pequeno. O que eu quero primeiramente é uma visão geral para que a gente perceba o que a gente vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Verbo, flexão de tempo. Vejam isto. Aqui está a nossa linha do tempo. Ficou uma ondinha do tempo, mas tudo bem. Einstein disse que o tempo é curvo. Aí está. Não anotem ainda, eu vou marcar algumas coisas aqui, depois vocês anotem, tá certo? Assim vocês se organizam aí no caderno de vocês também. Vamos colocar uma marca aqui. Esta marca vai ser o presente. Tudo que for anterior ao presente, nós vamos chamar de passado, ou pretérito. Tudo que for posterior, nós vamos chamar de futuro. Tá certo? Então, presente. Este é o momento em que se fala. Tudo que for anterior, passado. E eu vou fazer estas marcas aqui. Aí está. Serão essas as marcas que nós faremos na nossa linha do tempo. E em cada uma destas marcas nós vamos colocar um tempo verbal e vamos colocar um exemplo, para que vocês se organizem. Presente, por exemplo, eu canto, eu vendo, eu parto. Então nós vamos fazer isso com todos eles, tá certo? Então, recapitulando. Presente, aquilo que acontece no momento em que se fala. Eu estou falando, a coisa está acontecendo, o verbo está no presente. Ninguém tem dúvida com o presente. Eu canto, eu vendo, eu parto, eu como, eu bebo, eu durmo, eu nasço, eu estudo, eu estudo, eu estudo. Vamos lá. Vamos para o segundo ponto da nossa linha do tempo, certo? Este segundo ponto. Aqui nós vamos colocar o pretérito perfeito. Vamos lá. O que é o pretérito perfeito? Por que o pretérito perfeito se chama pretérito perfeito? Isto mesmo, porque ele é um fato passado concluído. O pretérito perfeito é aquele que começou e terminou no passado. Não ficou nada para depois. Por exemplo, eu cantei, eu vendi, eu parti. Aí está. Ontem eu cantei. Se eu entro aqui e digo, ontem eu cantei, vocês ficam felizes, porque vocês pensam assim, ó, ele usou o pretérito perfeito, então é sinal que ele começou e terminou de cantar no passado, então hoje ele não quererá cantar mais. Lê do engano, eu quero cantar sempre, não é isso? Eu cantei, eu vendi, eu parti, pretérito perfeito. Depois nós temos o pretérito imperfeito. Vamos colocá-lo aqui, olha, nesse ponto da linha. Pretérito imperfeito. Vamos lá, não me decepcionem, hein?
Se o pretérito perfeito é um fato passado concluído, o que será o pretérito imperfeito? Muito bem, é um fato passado inconcluído. É um fato passado não concluído. Agora, cuidado. Ele não é só isso. Quando a gente viu lá na sexta série, a gente só viu assim, fato passado não concluído. Não. Ele também expressa duratividade, que é um nome que a UNB sempre usa nas suas provas. Ou ele expressa simultaneidade. Simultaneidade. Aí está. O pretérito imperfeito, então, é um fato passado não concluído, uma duração ou algo simultâneo. Certo? Vejam isto. Eu cantava, eu vendia, eu partia. O verbo é o mesmo na expressão de fato passado não concluído, na expressão de duração e na expressão de simultaneidade. O que muda é o contexto. Então vamos ver exemplos para eles, porque isso vai cair na prova de vocês com certeza absoluta. Vejam isto. A orquestra tocava, quando o palco desabou. A orquestra tocava quando o palco desabou. Vejam isto. A orquestra tocava quando o palco desabou. Tocava é pretérito imperfeito. E aqui, esse verbo expressa um fato passado não concluído. A orquestra já havia terminado de tocar? Não, ela ainda tocava, e aí isso aconteceu. Então aqui ele expressa um fato passado não concluído. Com certeza, um fato passado não concluído. Vamos ver outra frase. Quando eu digo isto. Quando eu era criança, eu jogava futebol. Aí está. Quando eu era criança, eu jogava futebol. Jogava é pretérito imperfeito. Agora, sejam sinceros, isso aí é um fato passado não concluído? Será que eu ainda estou jogando futebol? Não. Eu era criança. Quando eu era criança, eu jogava futebol. Notem que isso aqui durou o tempo em que esse outro durou. Então, o jogava aqui está expressando duração, duratividade. Enquanto esse fato aconteceu, esse outro também aconteceu. Quando esse fato terminou, esse também terminou. Então aqui nós estamos expressando a duração desse fato. Qual a duração? O período em que eu era criança. Então, duratividade. E a simultaneidade? Vejam outra. Enquanto eu preparava o jantar, ela lia. Aí está. Enquanto eu preparava o jantar, ela lia. Vejam, eu preparava o jantar, ela lia. É simultaneidade. Isso não é um fato passado não concluído. Isso não é duração. Isso é simultaneidade. Aí vocês vão dizer, mas eu poderia colocar o verbo no presente. Enquanto eu preparo o jantar, ela lê. Sim, poderia ser no pretérito perfeito. Enquanto eu preparei o jantar, ela leu. Mas o que eu quero dizer é que o pretérito imperfeito também pode expressar simultaneidade. Tá certo? Guardem isso na memória, então. Muita gente só pensa assim, pretérito imperfeito expressa fato passado não concluído. Aí quando chega a essa frase, quando eu era criança eu jogava futebol, aí fica, é um fato passado não concluído. Mas não combina, a ideia não combina, não é um fato passado não concluído. É duração. E essa aqui, a última, também não é um fato passado não concluído, é simultaneidade. A única que realmente expressa um fato passado não concluído é a primeira. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Guardem isso na memória, então, que isso estará na prova de vocês. A UNB costuma usar o termo duratividade ou duração.
são sinônimos para nós, tá certo? Então eles vão dizer, na linha 15 do texto, o verbo X expressa a ideia de, e aí eles vão dizer, fato passado não concluído, duração ou duratividade ou simultaneidade. Interpretem então a frase do texto, tá certo? Vamos voltar à nossa linha do tempo e vamos preencher os outros pontos que lá estão. Vamos lá. Olhando a linha inteira, nós temos o quê? Já colocamos aqui o pretérito perfeito, o imperfeito e o presente. Vamos ali, no primeiro ponto da linha do tempo, e aqui nós vamos colocar o pretérito mais que perfeito. Vamos lá. Digam para mim, por que o pretérito mais que perfeito se chama pretérito mais que perfeito? Muito bem, por isso mesmo, porque ele é mais que concluído. É aquele que você faz e outra pessoa vem e faz de novo para ficar bem feito. Não, isso é tenebroso. O pretérito perfeito é um fato passado concluído. Ah, então é igual ao perfeito? O mais que perfeito também é concluído. Qual a diferença entre eles? Muito simples. A diferença está na relação que um tempo mantém com o outro. Vamos ver a linha do tempo na totalidade e vamos entender isso. Olhem aí a linha do tempo. O pretérito perfeito, que é o fato passado concluído, ele é um fato passado em relação ao presente. Hoje eu digo que ontem eu cantei. O pretérito imperfeito é um fato passado não concluído, ou então uma duração ou uma simultaneidade em relação ao presente. Hoje eu digo que ontem eu cantava. Já o pretérito mais que perfeito, ele é um fato passado concluído em relação a outro fato passado. Olha só, o pretérito mais que perfeito se relaciona com o perfeito. E o perfeito se relaciona com o presente. De novo, hoje eu digo que ontem eu cantei. Ontem eu disse que anteontem eu cantara, vendera, partira. Notem que o pretérito mais que perfeito é um fato passado remoto. Depois que ele aconteceu, outras coisas aconteceram e já ficaram no passado. É essa a diferença, então, entre o perfeito e o mais que perfeito. O perfeito é um fato passado em relação ao presente. Hoje eu digo que ontem eu cantei. E o mais que perfeito é um fato passado em relação a outro também já passado. Tá certo? Se você está aqui no presente, o pretérito perfeito é o seu papai e o mais que perfeito é o seu vovô. Certo? É o mais antigo. Oh, meu Deus, pensei que eu estivesse na sala de sexta série. É o mais antigo, então. Agora, curiosidade. Nós temos forma composta para esse aqui. No dia a dia, a gente não costuma dizer ele cantara, ele vendera, ele partira. A gente costuma usar uma locução verbal. Tinha ou havia mais o particípio. Já usaram isso. Eu tinha cantado, eu havia cantado. Eu tinha vendido, eu havia vendido. Eu tinha partido, eu havia partido. Então, sempre que você usa o verbo ter ou o verbo haver mais um particípio, você também está conjugando o pretérito mais que perfeito. Então, tinha ou havia. Eu tinha partido, tu tinhas partido, ele tinha partido. Nós tínhamos partido, vós tinhais partido, eles tinham partido. Tudo certinho, tá bem? Então, cuidado com isso. A UNB vai colocar esta forma verbal no texto. O patrão vendera a mercadoria para o exterior. E aí eles vão dizer assim, podemos trocar a forma verbal vendera por tinha vendido sem prejuízo da gramática? Pode sim. Tem muita gente que acha que esse tinha vendido, tinha partido, muita gente acha que isso é coloquial. Não é não, isso é norma culta. Tinha ou havia, mais um verbo qualquer no particípio. Tudo bem? Então, guardem isso na memória. O pretérito mais que perfeito, então, é um fato passado em relação
a outro fato passado. Tá bem? E o perfeito é um fato passado em relação ao presente. Vamos voltar à nossa linha do tempo e vamos completar os espaços que faltam. Vejam, já colocamos o pretérito mais que perfeito, perfeito e imperfeito. Vamos agora trabalhar com o futuro. Nós vamos colocar aqui o futuro do presente. O que é o futuro do presente? É um fato futuro em relação ao presente. Hoje eu digo que amanhã eu cantarei. Eu venderei. Eu partirei. Aí está. Com o futuro do presente ninguém tem dúvida. Cantarei, venderei, partirei, sorrirei, apropinquarei, passarei no concurso, ganharei muito dinheiro, e aí por diante. Aqui nós também temos forma composta, que é o vou mais o infinitivo. Já ouviram falar disso também. Vou mais infinitivo. Vou cantar, vou vender, vou partir, vou sorrir, vou amar, vou passar no concurso, vou ser agente da Polícia Federal, vou ser escrivão da Polícia Federal. Há dois que a gente não pode usar. Vou ir e vou vir. Pelo amor de Deus. Esses não, hein? Vou ir é redundante. Vou ir é vou mais ir. Você liga para sua mãe e fala, mãe, amanhã eu vou ir aí. Nossa, você passou da casa da sua mãe. Continuou indo. E o vou vir, que é paradoxal. Vou vir. Então, não usem. Tá certo? Eu posso usar o verbo ir mais qualquer infinitivo. Vou cantar, eu vou cantar, tu vais cantar, ele vai cantar. Agora, com o verbo ir e com o verbo vir, não dá. Por quê? Aí eu fico com o ir e o ir. O ir e o vir. Aqui é redundante, aqui é paradoxal. Tá bem? Esqueçamos isso. Eis então o futuro do presente. Ninguém vai ter dúvida com o futuro do presente. Mesmo a UNB não faz pegadinha com o futuro. Do presente, não. Agora, vejam a linha do tempo. Nós temos um último tempo para colocar na linha do tempo. Esse último tempo é o futuro do pretérito. Em que ponto da linha do tempo nós vamos colocar o futuro do pretérito? No pretérito ou no futuro? Muito bem, todos acertaram. No pretérito, como é que vocês sabem? Porque só sobrou um ponto. Então vamos lá, aqui nós vamos colocar o futuro do pretérito. Agora uma pergunta, por que o futuro do pretérito fica no pretérito e não no futuro, se ele é futuro? Ora, porque ele é um futuro do pretérito. Olhem todos aqui para a tela. O futuro do pretérito, ele é um fato futuro em relação ao passado. Em relação ao passado, ele é futuro. Lembrem-se que a linha do tempo, ela vai sempre adiante. Olha, aqui está a linha do tempo. Sempre, 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 sempre adiante. Tá certo? Vamos esquecer que Albert Einstein existiu, que ele disse que o tempo é curvo. Para nós, não. Ela sempre vai adiante. Então, olhando a linha do tempo, aqui está o pretérito perfeito. Então, aqui é futuro, certo? É um futuro em relação ao passado. Mas, vejam, se a gente continuar a visão da linha do tempo, aqui vem o presente, não vem? Em relação ao presente, o que é isso? Passado. Olha que interessante. O futuro do pretérito, então, ele se relaciona com dois outros tempos. Ele se relaciona com o pretérito perfeito e com o presente. Em relação ao pretérito perfeito, ele é futuro. Em relação ao presente, ele é passado. Então, ele é um futuro dentro do passado. Ele é um futuro do passado, ele é um futuro do pretérito. Vejam, eu cantaria... eu venderia, eu partiria. Está claro isso para vocês? Vamos desenhar aqui embaixo uma microlinha do tempo, e aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Imaginem isso. Aqui está uma microlinha do tempo,
certo? Vamos marcar 2 pontos nesta microlinha do tempo. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Em relação ao ponto A, B é futuro. Concordam comigo? Na linha do tempo, primeiro vem o A, depois vem o B. Então, se o A é presente, o B é futuro. Se o A é passado, o B é futuro. Não é isso? Vamos colocar isso numa macrolinha do tempo. Aí está. É uma linha do tempo maior. Tá certo? Aqui nós vamos marcar o ponto C. O ponto C é presente. Olha só! O ponto B em relação ao ponto C é o quê? Passado. Em relação ao A, ele era futuro. Agora, em relação ao C, ele é passado, ele é pretérito. Olha que interessante. Então, o B é o futuro do pretérito. Por que futuro do pretérito? Porque ele é futuro em relação a A, mas ele é passado em relação a B. Por isso, futuro do pretérito. Muito fácil, não? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Se tiverem, mandem para os plantões as nossas dúvidas e vamos resolvendo. Tá certo? Então vamos voltar à nossa linha do tempo e vamos fazer mais uma curiosidade. O futuro do pretérito, ele também tem uma forma composta. O futuro do pretérito pode ser usado também com ia ou iria, mais o verbo no infinitivo. Já ouviram isso? Vocês usam isso no dia a dia. Eu ia cantar, eu ia vender, eu ia partir. Ou então, eu iria cantar, eu iria vender, eu iria partir. Fácil demais, simples demais, como tudo na língua portuguesa. Olhem então para a linha do tempo. Aí está os nossos tempos verbais da língua portuguesa. E vejam que a distribuição que eu fiz ficou diferente daquela que a gente fazia lá na sexta série. Na sexta série a gente fazia assim: presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Gente, que sequência mais esdrúxula. Esta é a sequência ideal. Na linha do tempo, o mais remoto é o pretérito mais que perfeito. Depois dele vem o pretérito perfeito, que foi concluído. Depois vem o imperfeito, que não chegou a ser concluído. Depois vem o futuro do presente, que nem começou e já ficou no passado. Depois vem o presente e depois o futuro do presente. Fica muito lógico assim. E é assim que a gente vai entender, então, o uso destes tempos verbais. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro, está tudo aí na linha do tempo. Tá bem? Outra curiosidade. Todos eles servem para o indicativo. Vamos colocar um i aqui em cima, e aí eu tenho todos estes tempos para o indicativo. Eu tenho pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, imperfeito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, presente do indicativo e futuro do presente do indicativo. Vamos até fazer uma legenda aqui. Esse i é indicativo. Façam aí também para ninguém esquecer. Tá certo? Agora, e o subjuntivo? Quais são os tempos do subjuntivo? No subjuntivo nós usamos apenas o pretérito imperfeito. Então vamos colocar um S aqui no pretérito imperfeito. O presente, vamos colocar um S aqui no presente. E o futuro do presente. Vamos colocar um S aqui. Então, para o subjuntivo, nós temos apenas pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do presente do subjuntivo. Vamos colocar um S aqui e esse S é subjuntivo. Não esqueçam de colocar a legenda para depois não esquecerem o que é isso aí em cima. Pronto. Agora os nossos tempos verbais estão completos. Fácil demais, simples demais. Chegando a casa, vocês já podem transferir isso para uma cartolina e colar na parede da sala. E quem tem letra bonita já pode escrever direto na parede da sala. Sem a cartolina.
Dúvidas, problemas, questões? Era essa a linha do tempo que eu queria que vocês conhecessem, então. Guardem na memória, se não conseguirem guardar na memória, coloquem na cartolina e vejam sempre, tá certo? Tecnicamente, nós já sabemos tudo a respeito de verbo, né? Isso que nós fizemos é a conciliação dos tempos verbais. Emprego dos tempos verbais. Isso costuma aparecer nas nossas provas. Agora, nós precisamos também conjugar estes verbos, certo? E aí, nós vamos fazer lá a conjugação de todos os tempos em todas as pessoas, modos e vozes, certo? E como é que nós vamos conjugar estes verbos? Pela derivação. Já ouviram falar em derivação? Claro que sim. Pela derivação você tem uma forma primitiva e a partir da forma primitiva você faz uma derivada, tá certo? Por exemplo, você tem a palavra flor. Palavras derivadas de flor. Floreira, florista, floricultura. Então flor é primitiva, todas as outras são derivadas. É isso que nós vamos fazer com os verbos. Na nossa linha do tempo, nós temos duas formas primitivas. E existe ainda uma terceira. São 3 formas primitivas em língua portuguesa. A primeira é o infinitivo. É óbvio, não dá para conjugar verbo sem saber que verbo eu vou conjugar. Então, o infinitivo é a primeira forma primitiva. Quais são as outras 2 formas primitivas? Não são gerúndio e particípio. Elas estão na nossa linha do tempo. Vamos ver a linha do tempo de novo e vocês vão decidir quais são os 2 tempos primitivos. Aí está. Do jeito que está, vocês já têm condições de decidir quais são os 2 primitivos. Eu quero 2 tempos verbais primitivos e eles estão aí na linha do tempo. Façam uma análise criteriosa. Já acharam? Olhem as setas. Pronto, agora não há mais segredo. Existem 2 convergências para as setas, não existem? A primeira convergência está aqui, olha. No pretérito perfeito do indicativo. Então, o pretérito perfeito do indicativo é um tempo primitivo. E a outra está aqui, olha. No presente do indicativo. O presente do indicativo. Então, é uma forma primitiva. Muito bem. Quais são, então, as formas primitivas da língua portuguesa? Infinitivo, pretérito perfeito do indicativo e presente do indicativo. Certo? É a partir desses verbos que nós vamos conjugar todos os outros. Então, vamos fazer aqui a tabelinha da derivação. Ou seja, quem vem de quem. Tá certo? Quem é derivado de quem? Vamos fazer isso agora. Agora podemos dividir a lousa novamente, sem problema algum. Vamos lá. Derivação. Quais são as formas primitivas? Infinitivo. Infinitivo é aquela forma verbal terminada em R. O infinitivo, ele vai dar origem ao futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Ele dá origem também ao futuro do pretérito do indicativo. E ele dá origem ao pretérito imperfeito do indicativo. Vejam, a partir de uma única palavrinha, eu consigo construir 3 tempos verbais inteiros. Qual é a outra forma primitiva? Presente do indicativo. O presente do indicativo é outra forma primitiva. Todas as pessoas do presente do indicativo? Não. Apenas a primeira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Ela geralmente termina em O.
Eu canto, eu como, eu bebo, eu durmo, eu parto, eu ando, eu nasço, eu morro, eu estudo, eu estudo, eu estudo. Existem algumas que terminam em O seguidas de U. Eu sou, eu dou, eu vou, eu estou. E existem 2 verbos, apenas 2, que não terminam nem em O, nem em O seguidos de U. Que é o saber, que faz eu sei, e o haver, que faz eu hei. Criancinha com menos de 7 anos ainda usa o saber deste jeito. Você vai amarrar o cadarço do tênis e ela, ai pai, eu sabo. Já ouviram isso? Criança é lógica. Por quê? Se todos terminam em O, porque o saber não terminaria, não é? Depois que ela cresce, eu sei. Vamos lá. O presente do indicativo, ele vai fazer o presente do subjuntivo e ele vai fazer os imperativos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo, que nós já vimos na aula passada. Não vamos mais falar de imperativo aqui. Aí está. De uma pessoa só, do eu canto, por exemplo, eu posso fazer um tempo verbal, ou melhor, 3, né? O presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Nós sabemos que o imperativo não é um tempo verbal, é um modo, tá certo? Já disse isso ontem, então a minha fala aqui é bem genérica. Vamos lá. Qual é a terceira forma primitiva? É o pretérito perfeito do indicativo. Todas as pessoas? Não. Apenas a terceira pessoa do plural. Eles. E aqui, todos os verbos da língua portuguesa, sem exceção, todos eles terminam em irã. Na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, todos terminam em irã. Cantaram, comeram, beberam, falaram, estiveram, apropinquaram, souberam, todos terminam em irã. A partir desta forma, nós vamos fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo, nós vamos fazer o futuro do subjuntivo e nós vamos fazer o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí está. A partir de um único verbo, de uma única palavra, nós fazemos 3 tempos verbais. Essa última derivação do pretérito perfeito é a que mais interessa para nós. É essa que aparece o tempo todo em todas as provas. Seja o NB, Fundação Carlos Chagas, ESAF, VUNESP, Sesgran Rio, Conesul, que mais? Simpasial e tantas outras. Sempre é essa a derivação mais solicitada nas provas. Então, nós vamos falar delas. Eu vou falar também do presente do subjuntivo, porque há alguma curiosidade. Agora, do infinitivo nós não vamos falar não, tá certo? Esses vocês podem estudar depois por conta em casa, se quiserem, porque os derivados do infinitivo não representam problema na prova. Vamos lá, vamos falar então disso aqui, desta derivação. Vamos de novo então, recapitulando. Quais são as formas primitivas? O infinitivo é uma forma primitiva. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo, forma primitiva. E a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Se nós conhecermos estas 3 formas verbais, nós nunca mais erramos conjugação de verbo. Nunca mais mesmo. Então, vamos colocar aqui na lousa alguns verbos e suas formas primitivas. Vamos lá. Um verbo qualquer, em forma primitiva. Cantar. Cantar é infinitivo, não é? É. Então é forma primitiva. Qual é a próxima forma primitiva, seguindo a nossa tabelinha? Presente do indicativo. Primeira pessoa do presente. Eu canto. Eu canto, então é forma primitiva. Qual é a outra forma primitiva? Terceira pessoa, plural do pretérito perfeito. Eles cantaram. Pronto, aí estão as 3 formas primitivas. Cantar, canto, cantaram. Vamos colocar outros verbos, então. O verbo ter, o verbo vir, o verbo ver,
o verbo pôr, o verbo haver, que mais? O verbo ser, o verbo ir, todos eles estão no infinitivo, todos. Vamos conjugá-los no presente do indicativo. O verbo ter, no presente do indicativo, eu tenho. O verbo vir, eu venho. O verbo ver, eu vejo. O verbo pôr, eu ponho. O verbo haver, eu hei. Vejam, é um dos raros que não terminam em ó. O verbo ser, eu sou. Termina em ó seguido de u. E o verbo ir, eu vou. Pronto, aí está a forma primitiva de presente do indicativo. Vamos ver a terceira pessoa do plural, então, do pretérito perfeito? Para o verbo ter. Eles tiveram. Aí está. Se vocês não conhecerem a forma primitiva, vocês não precisam se suicidar. A forma primitiva a gente só conhece com leitura, tá bem? As derivadas, se vocês não souberem, podem cometer suicídio 5 vezes e depois ainda se matarem. Porque as derivadas são apenas treino. Agora aqui não. Aqui eu tenho de ler para conhecer. O verbo vir, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Eles vieram. O verbo ver, eles viram. O verbo pôr, eles puseram. O verbo haver, eles houveram. O verbo ser, eles foram. O verbo ir, eles foram também. O verbo ser e o verbo ir são idênticos no passado. O verbo ser, eu fui office boy. O verbo ir, eu fui a muitos lugares. Eu fui office boy, por isso eu fui a muitos lugares. É o verbo ser e também o verbo ir. Pronto, aí estão algumas formas primitivas. Vamos, então, trabalhar com essas formas primitivas. Quais? Nós vamos trabalhar com o pretérito perfeito e com o presente. Como eu avisei, os derivados do infinitivo nós não vamos ver aqui na nossa aula. Vamos começar, então, com os derivados do pretérito perfeito do indicativo? Vamos lá. Vamos fazer de novo a nossa tabelinha, então. Vamos fazê-la aqui. Vamos lá. A forma primitiva é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Terceira pessoa do plural, que é o eles, que é terminada em irã. Não é isso? É. A partir daí, nós podemos fazer outros 3 tempos verbais. Vamos lá. Vamos escolher um verbo para conjugar como modelo. Que verbo vocês querem? O cantar? Então tá, vamos conjugar o cantar, já que todos escolheram. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles cantaram. Aí está. Eu pego a forma primitiva e vou fazer, a partir daqui, o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ou seja, nós estamos fazendo aí o quê? A primeira derivação da nossa tabelinha, tá certo? Só que agora eu quero que vocês parem de fazer tudo o que estão fazendo e prestem atenção aqui. É muito fácil, é muito simples, mas vocês terão que entender da primeira vez que eu mostrar. Se alguém não entender da primeira vez que eu mostrar, pode fechar o caderno e voltar para casa, porque verbo para você acabou. Brincadeirinha, é muito fácil. Vamos lá, olhando aqui para a tela então. Eu peguei a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, certo? Cantaram. Eu quero fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tcham, 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 tcham. Basta tirar a letra M. E o que sobra é pretérito mais que perfeito do indicativo. Qual é o pretérito mais que perfeito, então? Cantara. É claro que agora cada um vai fazer o seu eu, tu, ele, nós, vós, eles, né?
Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Aí está. Esse é o pretérito mais que perfeito do indicativo. E isso vai dar certo com todos os verbos? Vai. Vamos colocar aqueles verbos que nós tínhamos feito aqui, eu apaguei. Vamos colocar desse outro lado e vamos ver como funciona, então, para os outros verbos. E aí comprovaremos que não há mudança, não há curiosidade, não há exceção. Então, nós estávamos conjugando o cantar, o ter, o vir, o ver, o pôr, o haver, o ser e o ir. Foram esses que nós colocamos lá. Então vamos lá. Cantar, forma primitiva, cantaram. O verbo ter, tiveram. O verbo vir, vieram. Ver, viram. Pôr, puseram. Haver, houveram. O verbo ser e o verbo ir foram. Aí está. Estas são as formas primitivas. O que eu fiz com cantar? Tirei o M. O que é que sobrou? Cantara. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Vamos fazer o mesmo com todos os outros. Vamos lá, vamos fazer juntos. O verbo ter, tiveram, tiro a letra M. Tivera. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. O verbo vir, vieram, tiro a letra M. Eu viera, tu vieras, ele viera. Nós viéramos, vós viereis, eles vieram. O verbo ver, eles viram, tiro a letra M. Eu vira, tu viras, ele vira. Nós víramos, vós vireis, eles viram. Que fácil. O verbo pôr, puseram. Tiro a letra M. Pusera, puseras, pusera, puséramos, pusereis, puseram. O verbo haver, houveram. Tiro a letra M. Houvera, houveras, houvera, houvéramos, houvereis, houveram. O verbo ser e o verbo ir foram. Tiro a letra M. Fora, foras, fora, fôramos, foreis, foram. É ou não é a coisa mais fácil do mundo? Claro que é. E não há exceção. Todos os verbos da língua portuguesa cabem aqui nessa técnica. Não há exceção alguma, não há curiosidade alguma. Todos eles fazem deste jeito. Por mais estranho que seja o verbo, é desse jeito que ele faz. Tá certo? Outra coisa. Lá na sexta série, a gente via verbos irregulares, regulares, defectivos, anômalos. Lembram-se disso? E aí, o regular seguia completamente a regra. O irregular tinha irregularidades. O anômalo tinha anomalias. Para esse tipo de derivação, para esse tipo de conjugação verbal pela derivação, nós não precisamos nos preocupar se ele é regular, irregular, anômalo ou defectivo. Basta seguir a técnica, tá certo? Ele pode ser regular, irregular, defectivo, anômalo, não importa. Essa técnica vai dar certo sempre. Vamos continuar então a nossa derivação? Vamos ver outra forma derivada a partir dessa primitiva. Vamos olhar a nossa tabelinha que estamos construindo aqui. Aí está. O pretérito perfeito do indicativo, ele dá origem ao pretérito mais que perfeito do indicativo. E ele dá origem a outros dois tempos, que a gente já viu a tabelinha. Vamos lá. Eu tirei a letra M e fiz o pretérito mais que perfeito. Agora eu quero fazer o futuro do subjuntivo. Vamos lá, não me decepcionem, hein? Para fazer o futuro do subjuntivo, eu preciso tirar outra letra do verbo. Que outra letra vocês acham que eu tiro? O C? Não. O T?
Não, o último A, isto mesmo. Basta tirar o último A e o verbo está conjugado no futuro do subjuntivo. Agora, é claro, cada um faz o seu eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu cantar, tu cantares, ele cantar. Nós cantarmos, vós cantardes, eles cantarem. Esse aqui é aquele que a professora mandava colocar o quando na frente. Lembram-se disso? Lá na sexta série ela dizia, se você quer fazer o futuro subjuntivo, coloca o quando na frente. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Não é o quando que constrói o futuro do subjuntivo. O quando é uma palavra muleta que ajuda a entender melhor o som, a captar melhor o som. Fica mais eufônico dizer quando eu cantar do que simplesmente eu cantar, tu cantares. Então, o quando é só uma palavra muleta, não é necessário. Eu poderia colocar o se também, se eu cantar, se tu cantares, mas a gente aprendeu lá com o quando, não é? Lembrem-se, o quando não é parte do subjuntivo. Eu posso usar para ficar mais eufônico, só por isso, tá bem? Vamos então conjugar no futuro os verbos que estão aqui na lousa ainda? Vamos lá. Eu vou aproveitar os que estão aqui. Vocês vão copiar tudo de novo, é óbvio. Vamos lá? Vamos mostrar a nossa tabelinha então. Eila. Lembrem-se, eu vou aproveitar o que está aqui. Vocês vão copiar tudo de novo. E eu vou passar visto no caderno, hein? Vamos lá. Eu tirei a letra M e o que sobra é pretérito mais que perfeito. Agora eu tiro o A e o M e o que sobra é futuro do subjuntivo. Cantar. Eu cantar, tu cantares, ele cantar. Nós cantarmos, vós cantardes, eles cantarem. Tiveram. Tiro a letra A e a letra M. O que é que sobra? Tiver. Tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes, tiverem. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Aí está. O verbo vir. Vieram. Tiro o A e o M. Sobra o quê? Vier. Quando eu vier, tu vieres, ele vier. Nós viermos, vós vierdes, eles vierem. Que fácil. Que simples. Como tudo na língua portuguesa. Vejam o verbo ver. Que legal é o verbo ver. A forma primitiva é viram. Ao tirarmos o A e o M, o que é que sobra? Vir. Por isso que o verbo vir no futuro do subjuntivo se escreve vir. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. E tem gente que diz que o verbo ver se transforma em vir. Que o verbo ver troca é por i. Que besteira. A forma primitiva é essa. Viram. Aí está. Ao tirarmos o A e o M, o que é que sobra? Vir. Pura coincidência. Ele não trocou nada, não trocou é por i, não se transformou, nada disso. Ele é comum, como qualquer outro. O verbo pôr. Puseram. Tiro o A e o M, o que é que sobra? Puser. Puser, puseres, puser, pusermos, puserdes, puserem. Aí está. Haver, houveram, tiro o A e o M, o que é que sobra? Houver. Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver, quando nós houvermos, quando vós houverdes, quando eles houverem. Tem uma música com isso. Quando não houver mais solução. É epitáfio, não é? Não. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Nossa, eu canto muito bem, não? Eu sempre levo esses DVDs com as aulas em que eu canto para ouvir em casa. Vamos lá, é que os mosquitos não aguentam a frequência. O verbo ir, então. Foram. O verbo ir e o verbo ser. Foram. Tiro o A e o M, então fica for. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Fácil demais, não?
simples demais, como tudo na língua portuguesa. Não há exceção para esta regra, não mesmo. Acreditem em mim, todos os verbos da língua portuguesa se constroem desta maneira. Tá certo? Vamos voltar à nossa tabelinha de derivação e vamos ver a última derivação. Vamos lá, vamos mostrar aqui o pretérito perfeito do indicativo. Aí está. Nós já fizemos, então, o pretérito mais que perfeito e o futuro do subjuntivo. Eu quero agora outro tempo. Eu pego a forma primitiva, que é cantaram. Eu quero fazer o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vejam só. Eu tiro a letra M, o que sobra é pretérito mais que perfeito. Eu tiro A e M, o que sobra é futuro de subjuntivo. Tenho que tirar uma outra letra. Tiro a letra R. E o que sobra? Oh, meu Deus, o que sobra é muito pouco. Nós tiramos muita coisa do verbo, exaurimos o verbo. Nós esgotamos a sua capacidade de expressar tempo. Tive uma ideia. Tiramos 3 letras, não tiramos? Tiramos. Precisamos devolver a ideia de tempo para o verbo, não é? Então acrescente outras 3 letras. S, S, E. Pronto. O verbo está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então o que é que você faz? Tira o R, o A e o M e acrescenta no lugar S, S, E. Coloca no lugar S, S, E. Cantasse. Esse é aquele que a professora lá na 6ª série mandava colocar o C na frente. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Ora, ora, ora. Eu não preciso do C lá na frente, mas é aquilo, é uma palavra muleta que ajuda o som a ficar mais eufônico. Então, cantasse, cantasses, cantasse, cantássemos, cantasseis, cantassem. Vamos ver os outros verbos que estão ali. Eu vou aproveitar o mesmo. Vocês vão escrever tudo de novo. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, você acha que a gente vai escrever tudo de novo? Tenho certeza, porque vocês querem passar no concurso. E quem passa no concurso escreve tudo de novo. Vamos lá. Cantaram então. Eu tiro o R, o A e o M, e o que é que sobra? Canta. Aí eu acrescento SSE. Cantasse. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. O verbo ter. Tiveram. Tiro o R, o A e o M e acrescento SSE. O que é que fica? Tivesse. Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivesseis, tivessem. O verbo vir. Vieram. Tiro o R, o A e o M, sobra vie. Acrescento SSE. Viesse, viesses, viesse, viéssemos, viesseis, viessem. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. O verbo ver, viram, tiro o R, o A e o M, sobra vi. Acrescento SSE, viesse, não, desculpe. Eu tiro o R, o A e o M, sobra vi. Acrescento SSE, então será vice. Vice, vices, vice, víssemos, víceis, vissem. Vice, que fácil. Ora, ora, ora. Alguns dos nossos amigos do Nordeste falam assim. Vice, que fácil. Aí está. Na novela Tieta tinha alguém que falava isso, não tinha? Sim, o Timóteo de Alemberti. Vamos lá. O verbo pôr. Puseram. Tiro o R, o A e o M. Sobra puse. Acrescento SSE. Pusesse, pusesses, pusesse. Puséssemos, pusesseis, pusessem. Haver, houveram. Tiro o R, o A e o M. E acrescento SSE. Houvesse, houvesses, houvesse. Houvéssemos, houvesseis, houvessem. Aí está. E o verbo ser.
e o verbo ir. Foram. Tiro o R, o A e o M, sobra fo. Acrescento SSE, e aí nós temos fosse, fosses, fosse, fôssemos, fosseis, fossem. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Lembrem-se, não há exceção para esta regra. Tudo que está aí, vocês usarão com todos os verbos da língua portuguesa. Sempre. Recapitulando então. Pretérito perfeito do indicativo é forma primitiva. Ele dá origem a outros 3 tempos verbais. Pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Como? Eu pego a forma primitiva que é terminada em irã, para qualquer verbo da língua portuguesa. Tiro o M, o que sobra é pretérito mais que perfeito. Tiro A e M, o que sobra é futuro do subjuntivo. Tiro R, A e M e coloco no lugar SSE, e o que sobra, então, o que sobra não, o que se constitui, não é? É pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso para todos os verbos da língua portuguesa, sem exceção. Confie em mim, a língua portuguesa tem mais de 100 mil verbos, um pouco mais de 100 mil. Todos eles fazem deste jeito. Tá bem? Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, e por que a gente não aprendeu desse jeito lá na 6ª série? Lá na 6ª série a gente via modelo amar, vender, partir, e aí todos de primeira conjugação seguiam aquele modelo e assim por diante, não é? Porque eu não entendo. Este método de derivação existe desde que a língua portuguesa é língua portuguesa. Ele está nas gramáticas, mas alguns professores ainda insistem naquele método do modelo, né? Trágico isso. Então, agora vamos estudar deste jeito. Alguns de vocês, é claro, já conheciam esse método, porque muitos professores utilizam esse método, outros não, né? Então vamos lá. Vamos falar de outras coisas interessantes, outras derivações. Nós fizemos o do pretérito perfeito e eu falei que faríamos também as derivações do presente, não é? Então vamos ver o presente. Ah, antes de ver o presente, uma curiosidade. Quantos verbos nós conjugamos até agora? Desde que começou a aula até agora. Contem para mim quantos verbos nós conjugamos. Vamos lá, não demorem para contar. Pronto, já contaram? Muito bem, 47 verbos. Aí alguns vão dizer, eu contei 8, 9, 47. Sem contar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos lá, contem comigo. Vocês terão matemática na prova? Não? Ai, que bom. Então, cantar, 1, não é? É. Ter, 17. Vir, 23. Ver, 35. Por, 42. Haver, 44. Ser, 45. Ir, 46. Ah, errei por 1, eu falei 47. Não, eu errei no ter, então, né? Não são 12, são 13 aqui. Aqui na lousa estão todos os verbos concursísticos da prova de vocês. E esses 5 são os verbos concursísticos mais concursísticos da língua portuguesa. Por quê? Porque se eu já conjuguei o verbo ter, eu já conjuguei também manter, reter, ater, deter, conter, obter, entreter, etc. ter. Olha só. Se eu já conjuguei o vir, eu já conjuguei o convir, advir, sobrevir, intervir, provir. Se eu já conjuguei o ver, prever, rever, antever. Se eu já conjuguei o por, compor, repor, apor, depor, sobrepor, interpor. Se eu já conjuguei o haver, eu já conjuguei também o reaver. Então, usem isto na prova. Se lá temos o verbo reter, você sabe conjugar o verbo ter, porque nós já conjugamos aqui na aula. Então, você jamais errará o verbo reter. Não é isso? Lá vai aparecer o verbo sobrevir. Aí você, ai meu Deus, eu não sei conjugar o sobrevir.
Claro que não, claro que sabe. Sobrevir é derivado de vir. O verbo vir nós conjugamos aqui na sala. Então você tem de conhecer o verbo vir, e aí é só colocar o sobre na frente. Vejam um possível exercício na prova de vocês. Com estes verbos. Titia se pontinhos com a TV. A. Entreteu. B. Entretia. C. Entretera. D. Entretesse. E. Entretivera. A UNB não vai colocar um exercício com lacuna, mas ela vai dizer assim: na linha 15 do texto, que é lá titia-se pontinhos com a TV, podemos acrescentar qualquer uma das formas verbais sem prejuízo para a gramática. Ou então, a minha pergunta é a seguinte: qual destas opções preenche a lacuna? 30 segundos para vocês decidirem. Pronto? Vamos lá. Quem acha que é letra A? Quem acha que é letra B? Quem acha que é letra C? Quem acha que é letra D? Quem acha que é letra E? Muito bem. Quem acha que 2 preenchem a lacuna? Quem acha que 3 preenchem a lacuna? Quem acha que 4 preenchem a lacuna? Quem acha que 5 preenchem a lacuna, mas só uma fica estranha? Vamos usar a técnica, então, que o primo Aguinaldo acabou de mostrar. Quando vocês forem conjugar verbo, a primeira coisa a fazer é encontrar o infinitivo. Qual é o infinitivo do verbo que vai aqui na lacuna? É o verbo entreter. Olha que interessante. Eu sei que entreter é derivado de ter. Agora, cuidado, hein? Não é só porque termina em ter que é derivado de ter. Senão derreter seria derivado. E não é. Entreter é possuir a atenção. Então, entreter guarda a ideia de posse. Por isso ele é derivado. Vejam, eu não sei conjugar o verbo entreter, mas eu sei que ele é derivado de ter e eu sei conjugar o ter. Então, o que eu faço? Jogo o prefixo fora e fico com o ter. Vamos ali e vocês vão ver agora que absurdo a gente queria assinalar. Vamos jogar o entre fora de todos eles e vamos ficar só com o que sobra. O que sobra, então, tem de ser conjugação do verbo ter. Vamos lá. Entreteu. Tira o entre e sobra teu. O verbo ter alguma vez na vida faz teu. Eu ti, tu teste, ele teu. Então não existe entreteu. A próxima, entretia. Tira o entre. O que é que sobra? Tia. O verbo ter alguma vez faz tia. Eu tia, tu tio, ele primo, nós sobrinho. Não. Então não existe entretia. Entretera. Sobra tera. O verbo ter alguma vez faz tera? Eu tera, tu teras, ele tera? Não. Então não existe entretera. Entretesse. Joga o entre fora, sobra o tesse. O verbo ter alguma vez faz tesse? Se eu tesse dinheiro, eu comprava aquele carro. Não. E a gente já ouviu muito entretesse, né? E se esse moleque se entretesse com a TV, eu terminaria o trabalho. Deus do céu. Melhor o moleque ficar atento. Tivera. O verbo ter faz tivera? Sim. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Então esta é a única forma possível para preencher a lacuna. Não é muito óbvio agora? Usem isso no dia da prova. É assim como os verbos ter. Vamos até anotar aqui. Os 5 verbos concursísticos da língua portuguesa. Ter, vir,
ver, por e haver. Estes verbos vocês precisam ter na ponta da língua. Nem que seja com uma etiquetinha autoadesiva. Conjuguem estes verbos em casa, conjuguem todos eles nos tempos que acabamos de verificar, e aí vocês não erram mais. Dica de lição de casa. Chegando a casa, vocês vão pegar uma folha de sulfite, pode ser até aquela usada no verso, tá? Vocês vão dividir em 4 colunas esta folha na orientação horizontal, tá certo? Aqui, na primeira coluna, você vai escrever a forma primitiva, que é o pretérito perfeito do indicativo. Nas outras colunas, você vai fazer as formas derivadas. Você vai fazer pretérito mais que perfeito do indicativo. Aqui você vai fazer futuro do subjuntivo. E aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso é só uma dica. Aí você conjuga lá. O verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes. E aí, o eles você coloca numa cor de destaque. Eles tiveram. Aqui está. Então é no passado, hein? Pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Aí você pega essa forma primitiva e passa aqui para cima. Tiveram, para todos eles. Tiveram e tiveram. E aí você aplica a tabelinha. Para o mais que perfeito, você tira a letra M. Tivera. Aí você conjuga. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. A mesma coisa aqui, tira o M e o A. Eu tiver, tu tiveres, ele tiver, nós tivermos, vós tiverdes, eles tiverem. A mesma coisa para o outro. Tira o R, o A e o M e acrescento o SSE. Então, eu tivesse, tu tivesses, ele tivesse, nós tivéssemos, vós tivesseis, eles tivessem. Você vai fazer isso aqui para o verbo ter, para o verbo vir, para o verbo ver, para o verbo pôr e para o verbo haver. Por quê? Porque assim você visualiza a conjugação. Visualizando a conjugação, você não erra mais. Aí vocês vão dizer, nossa, nós vamos gastar 5 folhas? Faz frente e verso. Aí você gasta menos. E aí você até faz um furinho aqui, certo? Pendura numa cordinha, pendura no teto, e cada vez que bate o vento, você lê 2 verbos de uma vez só. Faz um mobile, tá certo? Bem pensado, né? E aí pendura no teto do quarto, e cada vez que você for dormir, olha para ele. Pronto, método Sleep Learning, não é isso? Ou então você faz tudo de um lado só e cola pelas paredes da casa. Não esqueçam, ter, vir, ver, pôr e haver. Tá certo? Muitos aluninhos seguem essas recomendações de fazer os cartazes e colar pela casa. Algumas mães permitem isso porque sabem que isso melhorará o futuro do filho. Né? Eu recebo muitas fotos de aluninhos que mandam as fotos deles ao lado dos cartazes. São muito divertidas. Vou colocá-las no Orkut para inspirá-los. Tá certo? Façam os cartazes, é sério. Se você não puder colocar pela casa inteira, cole pelo menos no seu quarto. Aí vai dizer, eu divido com meu irmão. Do lado da sua cama, a parede é sua. Então, façam isto. Dúvidas, problemas, questões? Não? Vamos então falar do presente agora. Agora sim, falar da derivação do presente. Presente do indicativo e o seu derivado, presente do subjuntivo. Porque o imperativo nós já vimos na aula passada. Vamos lá. Presente, então, é forma primitiva. Vamos colocar em vermelho. Presente do indicativo. Primeira pessoa do singular, que é o eu. Aqui eu preciso de que vocês se lembrem daquele conceito de conjugação. Lembram-se de primeira conjugação, que eram os verbos, são os verbos terminados em ar? Sim, por exemplo, cantar.
Segunda conjugação. Conjugação quer dizer modelo. Então, primeiro modelo dos verbos terminados em ar. Segundo modelo dos verbos terminados em er. Por exemplo, vender. Terceiro modelo dos verbos terminados em ir. A terceira conjugação. Por exemplo, partir. Então vamos lá. Vamos conjugar estes verbos no presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Então, cantar, eu canto. Vender, eu vendo. Partir, eu parto. Ora, 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 ora. Notem que todos terminam em ó. Eu quero fazer, a partir destes daqui, eu quero fazer o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo é uma forma derivada. O que é que eu faço? Eu tenho, primeiramente, que tirar a letra O de todos eles e acrescentar uma outra vogal no lugar. Que outra vogal? Depende da conjugação. Se o verbo é de primeira conjugação, eu troco o O por E. Se o verbo é de segunda ou de terceira conjugação, eu troco o O por A. Pronto. Ao fazer isso, o verbo está conjugado no presente do subjuntivo. Cante é o presente do subjuntivo. Venda é o presente do subjuntivo. Parta é o presente do subjuntivo. Esse é aquele que a professora mandava colocar o que na frente. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Eu não preciso do que. O que é palavra muleta, mas fica mais eufônico. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Simples deste jeito. Vamos ver alguns verbos, então, para confirmar esta derivação. Vamos lá, eu vou colocar aqui alguns verbos e nós vamos fazer essa derivação com eles. Então, aqui está. Eu vou colocar aqui no infinitivo, andar. Por exemplo. Aqui nós vamos colocar o presente do indicativo e depois o presente do subjuntivo. Então, andar, caber, sorrir, ter, vir, ser, estar, haver. E aí a gente vai colocar outro e já já. Vamos lá, andar, no presente do indicativo, eu ando. Não é isso? Eu troco o O por E, porque andar é de primeira conjugação. Então, eu ande. Eu ande, tu andes, ele ande, nós andemos, vós andeis, eles andem. Caber, no presente do indicativo, eu caibo. Caber é de segunda conjugação, eu troco o O por A. E aí vai ficar caiba. Caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais, caibam. Sorrir. Eu sorrio. Presente do indicativo. Eu troco o O por A, porque sorrir é de terceira conjugação. E aí vai ficar sorria. Com música e tudo. Sorria, meu bem, sorria. Tanta felicidade. Evaldo Braga, saudoso Evaldo Braga. O verbo ter, eu tenho, troco o O por A. Tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenhais, tenham. O verbo vir, eu venho, troco por A. Venha, venhas, venha, venhamos, venhais, venham. O verbo ser, eu sou. Se eu trocar o O por A, vai ficar eu sa. Eu sa é muito estranho. Eu sa, tutim, ele maia. Não dá. Então, o que é que eu faço? Eu volto à forma latina do verbo. Seja. Seja, sejas, seja, sejamos, sejais, sejam.
Cuidado, hein? Tem gente por aí trocando esse A por E. Já ouviram Segi? Eu já. Outro dia num karaokê, um rapaz lá, eu vou para lá cantar Segi noite ou Segi dia. E ele ganhou 98 pontos. Karaokê anta. Vamos lá, cuidado com isso, hein? Estar, estou. A mesma coisa. Esteja. Se fosse em Olau, diria para o Chico Bento, teje preso. Mas isso só no gibi. O verbo haver, eu ei, não terminando em ó. Então, eu volto à forma latina. Haja. Simples, não? Vamos continuar a nossa tabelinha? Vamos lá. Que outros verbos nós vamos colocar aqui? Vamos colocar o verbo colorir. Não. Vamos deixar o... Não, vamos colocar o competir. Tá bom, vamos colocar o colorir também, já que vocês insistem. Falir. Computar. Pronto. Mais esses 4 verbos. Competir. No presente do indicativo, eu. Isto mesmo, eu compito. Eu compito. Isto mesmo. Vamos ao outro lado da lousa e eu vou fazer uma curiosidade para este verbo. Vejam isto. Competir. Notem que competir é um verbo de terceira conjugação que tem a letra E na penúltima sílaba. Todos os verbos de terceira conjugação que tem E na penúltima sílaba trocam o E por I sempre que necessário. Eu compito. Então, anotem isso. Verbos de terceira conjugação com E na penúltima sílaba trocam esse E por I sempre que necessário. Verbos de terceira conjugação com E na penúltima sílaba trocam E por I sempre que necessário. Parece estranho esse, mas isso não é estranho. Vejam outros verbos. Vocês já ouviram falar do verbo agredir? Sim, agredir é na penúltima sílaba. Eu agrido. O verbo ferir, eu firo. O verbo repetir, eu repito. Olha só, não há nada feio nem estranho. A gente usa no dia a dia. Mais um, o verbo aderir. Eu adiro. Nossa, que estranho, Aguinaldo. Então repito também é estranho, firo também é estranho, agrido também é estranho? Não. Por que não? Porque esses a gente ouve com mais frequência. Aderir, raramente a gente ouve o adiro. Competir, menos ainda. Uma repórter entrevistando um competidor internacional. E aí pergunta, você compete em todas as provas internacionais? E ele, sim, eu participo de todas. Eu compito. Deste jeito. Simples. Então, verbo de terceira conjugação com E na penúltima sílaba, trocam E por I. Sempre que necessário. Vamos voltar à tabelinha que está aqui do lado, então. Compito é a forma. Aí eu troco o O por A, porque é de terceira conjugação. Então vai ficar o quê? Eu compita. Eu compita nem pensar, né? Pita já passou para o outro lado, então melhor eu ficar aqui. Eu compita, tu compitas, ele compita. Nós compitamos, vós compitais, eles compitam. Vamos lá, o verbo colorir, no presente do indicativo. Eu coloro. Ana Maria Braga não vai gostar nada disso. Eu coloro, não. O verbo colorir não existe na primeira pessoa. Eu não existe. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris. Se não existe a forma primitiva, não existe a derivada. A mesma coisa com falir. No presente, eu não existe. Eu falo é do verbo falar. Eu falho é do verbo falhar. Falir não existe.
Aqui também não. Computar, no presente do indicativo, eu, nem pensar. Então não existe aqui também. Estes são os verbos defectivos da língua portuguesa. Por que defectivos? Porque eles têm defeitos. E como é que nós vamos conhecer os verbos defectivos? Lendo, 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 lendo e lendo. E aqui vai uma fala para ninguém mais esquecer. Quando os verbos têm defeitos, os defeitos só aparecem no presente. Ou no presente do indicativo, ou no presente do subjuntivo. Nunca haverá defeito no passado. Nunca haverá defeito no futuro. Por isso que quando a gente estava vendo aquela outra derivação do pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito imperfeito do subjuntivo, todos vocês ficaram tentando encontrar um verbo que não cabia ali. E eu disse que todos cabiam. Por quê? Porque os defeitos só acontecem no presente. Se você estiver conjugando um verbo no passado, não importa qual passado, ele tem toda a conjugação. No futuro, ele tem toda a conjugação. O defeito só acontece no presente. No presente do indicativo e, consequentemente, presente do subjuntivo, que é derivado dali. Então anotem isso para nunca mais esquecerem. Os defeitos só aparecem no presente. Só. Tá bem? Eu tenho mais uma curiosidade para vocês com os verbos no presente. Vimos a regra geral, falamos da curiosidade dos defectivos. Tenho mais uma curiosidade. Vamos a ela. Vocês já ouviram falar, ainda no presente, hein? Ainda estamos comentando o presente, sempre no presente. Vocês já ouviram falar em verbos terminados em EAR? Já. Verbos terminados em EAR, eles têm uma particularidade. Qual? Eles ganham I, ganham com M, não dá. Eles ganham a letra I entre radical e desinências nas formas risotônicas do presente. E aí pode ser presente do indicativo e presente do subjuntivo. Aí está. Os verbos terminados em EAR ganham I entre radical e as desinências nas formas risotônicas do presente. Nossa, quanta informação nova, Aguinaldo. O que é radical? O que são desinências? O que são formas risotônicas? A única coisa que eu entendi aí foi ganham. Vamos lá. Os verbos terminados em EAR. Um exemplo. Pentear. Aí está. Qual é o radical de pentear? O radical é pente. Quando você quer saber qual é o radical, basta tirar ar, er e ir. Tirou ar, er e ir, o que sobra é radical. Então o radical do verbo pentear é pente, com E. Isso daqui então é a desinência. O que é a desinência? São aqueles finais que colocamos para expressar algum sentido. Essa, então, é a desinência de infinitivo. Radical é a parte fixa invariável e desinência é a parte maleável do verbo, é a parte mutável, é a parte trocável. Tá certo? Então, aí está. Este é o radical e o ar é a desinência. Vamos conjugar este verbo no presente do indicativo. Vamos lá. Eu vou mudar alguma coisa, tá certo? Só para que vocês conheçam. O verbo pentear, então. Eu penteo, tu penteas, ele pentea, nós penteamos, vós
penteais, eles penteam. Vamos lá. Eu vou ler estes verbos de novo e vocês vão perceber onde está o acento tônico. Vejam esta. Eu penteo. Aqui está o acento tônico, no T. Tu penteas. Ele pentea. Nós penteamos. Vós penteais. Eles penteam. Vejam que interessante. Aqui o acento tônico está no radical. Aqui está no radical. Aqui está no radical. Aqui está na desinência. Aqui está na desinência. Aqui voltou para o radical. Essas são as formas risotônicas. Riso, radical. Tônica com radical forte. Quando o acento tônico, então, está no radical, nós temos formas risotônicas. Quais são as formas risotônicas, então? Eu, tu, ele e eles. Para todos os verbos da língua portuguesa. Vamos, então, aqui em cima e vamos anotar isso. As formas risotônicas são sempre eu, tu, ele e eles. O nós e o vós são arrisotônicos, ou seja, sem raiz tônica, sem radical tônico. Risotônico é o radical forte. Sempre assim, hein? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quais são as risotônicas? Eu, tu, ele e eles. Nós e vós são sempre arrisotônicos para todos os verbos da língua portuguesa. Sempre, 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 sempre. Vamos, então, voltar aqui. Eu penteo, tu penteas, ele pentea. Nós penteamos, vós penteais, eles penteam. A regra disse que os verbos terminados em ear ganham i entre o radical e as desinências nas formas risotônicas do presente. Pronto. Agora a conjugação está perfeita. Eu penteio, tu penteias, ele penteia. Nós penteamos, vós penteais, eles penteiam. A mesma coisa vai acontecer com o presente do subjuntivo. Vejam isto. Que eu pentee, que tu pentees, que ele pentee, que nós penteemos, que vós penteeis, que eles penteem. As formas risotônicas ganham i. Quais são as formas risotônicas? Eu, tu, ele e eles. Então, i. Que eu penteie, que tu penteies, que ele penteie. Que nós penteemos, que vós penteeis, que eles penteiem. Fácil, não? Isso para todos os verbos terminados em ear. O verbo cear. Ceio, ceia, ceia, ceiamos, ceiais, ceiam. Ceie, 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 ceemos, ceeis, ceiem. O verbo passear. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós passeamos, vós passeais, eles passeiam. Passeie, passeies, passeie, passeemos, passeeis, passeiem. Todos fazem assim. Todos os verbos terminados em ear. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então, guardem na memória o quê? Radical é a parte fixa invariável do verbo, desinência é a parte mutável, alterável, flexionável. Os verbos terminados em ear ganham i entre radicais e desinências, certo? E o que são formas risotônicas? Aquelas cujo acento tônico está no radical. São sempre as mesmas para todos os verbos. Eu, tu, ele e eles. O nós e o vós são formas arrisotônicas. O a quer dizer sem. A risotônica, então, sem radical forte. Certo? Vamos lá. Última curiosidade do presente. Vocês já ouviram falar em verbos terminados em ear? Já. Acabamos de falar deles, Aguinaldo. Então vamos lá. É outra terminação, então.
Já ouviram falar dos verbos terminados em iar? Já verbos terminados em iar. Antes era ear, agora é iar. Os verbos terminados em iar trocam i por ei nas formas risotônicas do presente. Do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Quais são as formas risotônicas mesmo? Eu, tu, ele, eles. Nunca esqueçam isso. Os verbos terminados em iar trocam i por ei nas formas risotônicas do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Agora uma pergunta. Isto acontece com todos os verbos terminados em iar? Não. Isto só acontece com os verbos do Mário. Só com os verbos do Mário. Lembram-se do Mário? Aquele que te pegou atrás do armário. Que piadinha mais boba. Vamos lá. Quais são os verbos do Mário? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Olha só, esta regra existe apenas para estes 5 verbos. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Só estes 5. Para ficar mais fácil lembrar, pensem no Mário. Mas não pensem com saudade do Mário, hein? Pensem no Mário. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Simples, não? Só com estes 5? Só com estes 5. É claro, existe um derivado aqui, do mediar. Qual é o derivado? Intermediar. Então, com intermediar também, não é? Vamos ver, então, como fica isso no presente. Vamos colocar aqui presente do indicativo e depois presente do subjuntivo. Qual é o radical de mediar? Medi. Não é isto? Eu medi o. Não copiem ainda que a gente vai mudar, tá certo? Eu medi o. Tu medias. Ele media, nós mediamos, vós mediais, eles mediam. Vamos lá. Quais são as formas risotônicas? Eu, tu, ele, eles. E esses verbos do Mário, terminados em iar, eles trocam i por ei nas formas risotônicas. Eu, tu, ele, eu, tu, ele, eles. O nós e o vós são arrisotônicos, então não há troca. Pronto. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. A mesma coisa no presente do subjuntivo. Vejam, que eu medi e, que tu medies, que ele medie, nós mediemos, vós medieis, eles mediem. Os verbos terminados em iar, pertencentes ao Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, trocam i por ei nas formas risotônicas do presente. Eu, tu, ele, eles. Pronto. Eu medei, tu medeis, ele medeie. Nós mediemos, vós medieis, eles medeiem. Lembrem-se de que isso só acontece com os verbos do Mário. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar.
Então, com o verbo ansiar. Anseio, anseias, anseia, ansiamos, ansiais, anseiam. Ansei, anseis, anseie, ansiemos, ansieis, anseiem. Com o verbo remediar. Remedeio, remedeias, remedeia, remediamos, remediais, remedeiam. Remedei, remedeis, remedei, remediemos, remedieis, remedeiem. Com o verbo incendiar. Incendeio, incendeias, incendeia. Incendiamos, incendiais, incendeiam. Incendeie, incendeias, incendeie. Incendiemos, incendieis, incendeiem. E odiar. Odeio, odeias, odeia, odiamos, odiais, odeiam. Odei, odeies, odeie. Odiemos, odieis, odeiem. Fácil, não? E se for o verbo afiar? Eu afeio? Não. Afiar não pertence ao Mário. Então eu afio, tu afias, ele afia. Se for o verbo espiar? Eu espeio? Não. Espiar não pertence ao Mário. Eu espio, tu espias, ele espia. Arrepiar pertence ao Mário? Não. Eu arrepio, tu arrepias, ele arrepia. Só os verbos do Mário fazem isso. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Então, o que nós temos de lembrar é o seguinte. Verbos terminados em iar, pertencentes ao Mário, mediar, ansiar, remediar, odiar, incendiar e odiar, trocam i por ei. Só esses 5. E o intermediar também, que é derivado de mediar. Não é isso? E os verbos terminados em ear, todos ganham a letra i, entre o radical e a desinência. Os terminados em ear ganham a letra i. Os terminados em iar, pertencentes ao Mário, trocam i por ei. E todos eles sempre nas formas risotônicas. Sempre, sempre, sempre. E as formas risotônicas são eu, tu, ele, eles. E sempre no presente. Presente do indicativo ou presente do subjuntivo. Vejam uma pegadinha que a UNB já usou na prova e ela usará nesta prova agora. Na próxima prova do agente do escrivão. Quem fizer a próxima prova vai encontrar isso no gabarito verde e tem 8. Vejam isto. Ele freou o carro bruscamente. Isto está certo ou isto está errado? E aí? Isto está? Ninguém quer se manifestar. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, a aula é gravada. Tudo bem, podem se manifestar. A gente volta no tempo para ver a resposta. Isso está errado. Por quê? Que verbo é este? É o verbo frear. Aí vocês vão dizer, então, Aguinaldo, ele não ganha aí entre radical e desinências? Sim, mas ele ganha aí entre radical e desinências no presente. Aqui ele está no pretérito perfeito do indicativo. Ele só ganha aí no presente. Então, o pretérito perfeito é freou. Aí está. Ele freou o carro. Só no presente é que ele ganha aí. Eu freio, tu freias, ele freia. Nós freamos, vós freais, eles freiam. Agora no passado. Eu freei, tu freaste, ele freou. Nós freamos, vós freastes, eles frearam. No futuro, eu frearei, tu frearás, ele freará. Nós frearemos, vós freareis, eles frearão. No pretérito imperfeito, eu freava, tu freavas, ele freava. Nós freávamos, vós freáveis, eles freavam. Então, essa questão de ganhar o i é só para o presente. Essa questão de trocar ir por ei é só no presente. Eu não posso dizer, ele mediou o debate. Ele mediou o debate, porque é passado.
Tá certo? Então guardem isso na memória. Terminados em EAR, todos ganham I no presente nas formas risotônicas. Terminados em IAR, pertencentes ao Mário, mediar, intermediar, remediar, incendiar, odiar e ansiar, eles trocam I por EI nas formas risotônicas do presente. Tá certo? Simples assim? Vamos então fazer uma pausa para um café. Depois do café voltaremos com um assunto novo. Nós não vamos falar das derivações do infinitivo, porque eu já expliquei isso a vocês. É muito simplória. Uma rápida leitura numa gramática qualquer já traz todas as respostas que vocês quiserem. E outra coisa, eles não caem na prova. E agora que a gente já sabe como é derivação, uma rápida leitura qualquer ajuda. Tá certo? Uma pausa para um café e já voltamos com mais língua portuguesa. Até